Oi pessoal, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre a ideia de potência. Bom, a ideia de potência ela tem um foco que nada mais é do que resumir uma escrita de um mesmo número por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Então, por exemplo, quando você escreve o número 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, obviamente a gente ficar escrevendo isso, né? O foco é você escrever isso na forma de potência, para que você não precise ficar escrevendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 tantas vezes quanto o expoente mandar. E sim que eu entenda, ou que entendamos, né, que 3 à oitava tem o significado do número 3 multiplicado por ele mesmo, exatamente 8 vezes, certo? Então essa é a primeira correlação de potência, né? Definição. Se eu tenho o número A elevado a N, então eu tenho A vezes A vezes A N vezes, né? Então esse é um dos focos, né? Resumir a minha escrita. Segunda coisa que eu vou observar é o seguinte: a esse cara aqui nós damos o nome de base. A esse cara aqui nós damos o nome de expoente. E a esse cara aqui, que é o resultado, é o que nós chamamos de potência. Tá? Que muita gente confunde o expoente com a potência. A potência é o resultado, é a expressão, é como você representa. E o expoente é quantas vezes você decidiu multiplicar aquele número que você considera como base, tantas vezes quando ele está mandando. Tá? Ok. Depois disso, aparecem as primeiras definições, por exemplo. Primeiro precisa entender o que significa 3A ou menos 3 a quarta. Então seria o quê? Seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tá? Então isso aqui vai dar 9 menos 27, 81. O que seria, por exemplo, menos 2 ao cubo? Então seria o número menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 8. Tá? O que seria o número, por exemplo, menos 2 ao cubo? Tá? Então esse número aqui seria menos 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então isso aqui vai dar menos 8. O que seria o número, por exemplo, menos 3 à quarta? Então seria o número menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Menos 81. E assim sucessivamente. O que é que acontece aí? São as primeiras observações que a gente vai ter que analisar para ganhar tempo nas contas. Ó, se a base for negativa e o expoente for par, pela paridade, né, de positivo, negativo, a resposta vai dar sempre positiva. Então, se a base A é um número negativo elevado a um expoente par, a resposta é positiva. Certo? Primeira coisa. Aqui. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, tá? Então, A negativo com o expoente ímpar, a resposta é negativa. Você acabou de mostrar isso aqui também. Agora, se a base é positiva, independente de quem seja o expoente, se é par ou se é ímpar, a resposta é sempre positiva. Certo? Então, essas são as primeiras condições. Nós precisamos ter um cuidado, né? Porque para muita gente, essa escrita aqui, ó, menos 2 ao cubo, é igual a essa escrita menos 2 ao cubo. Tá? Aqui eu tenho o cubo de menos 2. Tá? Aqui eu tenho o oposto
do cubo de 2. Tá? São escritas diferentes que, no caso do expoente ímpar, coincidem. Tá? Mas no caso do expoente par, não. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a quarta potência do número menos 3, deu positivo. E aqui eu estou pegando o oposto da quarta potência do número 3, vai dar negativo. Então, tomar cuidado com isso, por isso que eu fiz exatamente esses exemplos, para poder fazer esse comentário. Claro que, para você minimizar as contas, tá? Você precisa conhecer as propriedades de potência. A primeira propriedade que aparece é a multiplicação de potência de mesma base. Tá? Então, eu tenho aqui A elevado a N vezes A elevado a N. Bom, isso é meio óbvio, né? Se eu tenho A N vezes multiplicado por A N vezes, então isso vai dar A elevado a N mais N. Tá? É uma propriedade, repete a base, soma os expoentes. Se eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a M, tá? Então, o que é que eu tenho aqui em cima? Eu tenho A N vezes. E eu estou dividindo por A M vezes. Então, eu vou cortando, né? Ó. Cortando não, simplificando. Né? Eu vou pegando um desse, com um desse, um desse, com um desse, um desse, com um desse. E vou tirando. Então, quando eu vou fazendo essa simplificação, eu vou ter que retirar M's, retirar M's números A's dentre os N números A's que existem. Então, eu vou ter que escrever A elevado a N menos M. Estou retirando essa quantidade. Tá? Então, eu ficaria com repete a base, subtrai os expoentes quando eu estou dividindo potências de mesma base. Utilizando disso aqui, tá? Eu ganho um recurso bem bacana, né? Se eu divido o número AN pelo próprio número AN, isso tem que dar 1, porque todo e qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Só que se eu usar essa propriedade que eu acabei de aprender, eu vou ter AN menos N, que por sua vez é igual a 1. Então você acaba de concluir que A elevado a zero sempre vale 1. Tá? Para qualquer A diferente de zero. Né? Para qualquer A diferente de zero. Porque A está no denominador e não pode ser zero. Tá? Então você acaba de concluir que independente de qual seja a base diferente de zero, todo e qualquer número elevado a zero vale 1. Tá? Então, por exemplo, se você pega o número menos 1 milhão elevado a zero é 1. Tá? Não tem muita discussão. E utilizando também dessa propriedade, a gente ganha uma coisa bem interessante. Ó, quanto que vale A elevado a menos N? Né? Então, quanto é que vale isso? Bom, vou fazer o seguinte. Ó. A elevado a N vezes A elevado a menos N, pela multiplicação de potência de mesma base, vale A elevado a N mais menos N. Que vai dar A elevado a zero, concorda? Porque esse cara vai embora com esse. Só que A elevado a zero vale 1. E aí você vai descobrir o seguinte. Ó, A elevado a menos N, vou passar esse cara para cá, ó, dividindo. Então vai ficar 1 sobre A N. Que é equivalente a você dizer o seguinte. Ó, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, quem é o inverso de 2? Que é 2 elevado a menos 1, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2. Né? Quem é 3 elevado a menos 2? Inverte. Esse aqui é 1/3 elevado a 2, que é 1/3 vezes 1/3, 1/9. Né? Quem é o número 2/3 elevado a menos 3?
é o número 3 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Que vai dar 27 sobre 8. Tá? Então, você já ganhou aí 1, 2, 3, 4 propriedades interessantes. Vamos comentar mais 2 propriedades, né, que são as seguintes, que a gente até já usou indiretamente ali, ó, que é o seguinte: se eu tenho o número a sobre b elevado a n, isso é equivalente a a sobre b vezes a sobre b, que é o que a gente estava fazendo aqui, né? E isso, por sua vez, é a mesma coisa que an sobre ban. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu não precisaria ficar fazendo isso para dizer que dava 27 sobre 8. Se eu soubesse que 3 ao cubo é 27, eu posso dizer, e 2 ao cubo é 8, então eu já poderia dizer. Precisava fazer essa etapa. Tá? Bem como também a propriedade de a vezes b elevado a n. Né? Então isso aqui é a vezes b vezes a vezes b vezes a, que vai dar an vezes ban. Certo? Então essas propriedades aí são as propriedades mais importantes da nossa ideia de potência, e obviamente você precisa dominar essas propriedades. Imagine que você pegou uma conta dessa daqui. Falta a potência da potência, né? É importante também. Então você tem lá assim, a elevado a m elevado a n. Então o que é que você está fazendo? Você está pegando o número a a m e multiplicando por ele mesmo m vezes. Então am vezes am vezes an. Só que isso é equivalente a você repetir a base e somar os expoentes. M mais M, N vezes, né? Você está fazendo isso N vezes. Então isso aqui é equivalente a M vezes N. Então quando você tem potência da potência, você pode repetir a base e multiplicar os expoentes. Tá? Então, por exemplo, imagine que você pegou essa conta aqui para resolver. Dois ao quadrado a terceira dividido por 16 vezes 64 dividido por 32 dividido por 64. Certo? Pegou essa continha aí para fazer. Bom, se você for uma pessoa boa com desenvolvimento de potência, você faz isso em 2 segundos. Agora, se você não tem destreza nem domínio das potências, provavelmente vai demorar muito. Tá? E aí, bora lá. Vamos utilizar as propriedades. Primeira coisa que você tem que perceber é que 16, 64, 32, 64 são potências de base 2. Tá? E o que vai te ajudar a fazer essas potências é você conhecer e fazer bastante exercício de potência primária, básica. 2 a cubo, 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta, 3 a primeira, 3 a quarta, 3 a quinta, 3 a... Então isso vai te dando bastante recurso. Se não, tu vai fazer o seguinte, ó. Vai decompor o número e vai ver se esse número ele é escrito em potência de base 2. Aí 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2 a quarta. Você percebe que todo mundo aí vai ser potência de base 2, se você fizer isso. Então a primeira coisa seria isso. Então, 2 ao quadrado, a terceira, dividido por 2 a quarta, tem que fazer essa continha. 64 é 2 a sexta, 32 é 2 a quinta, dividido por 64, que é 2 a sexta. Aí você começa a utilizar as propriedades. Agora, ó, potência da potência, repete a base e multiplica os expoentes. Dividido por
2 à quarta vezes 2 à sexta. Dividido por... Aqui já dá para utilizar a divisão de potência de mesma base, né? Repete a base, subtrai os expoentes. Certo? Já dá para utilizar. Aqui já dá para utilizar também. Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Multiplicação, soma com o próximo expoente, que por sua vez está dividido por 2 elevado a menos 1, que é o valor dessa conta. Só que isso é equivalente a você escrever 12 menos 4, 8, 2 a 8, dividido por 2 a menos 1. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Lembra que esse menos aqui é da divisão. E esse menos 1 é do próprio expoente do 2. Então, isso aqui é equivalente a 2 à nona. E aí, 2 à nona seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Que vai dar 512. Tá? Mas percebe que quando você tem a destreza aí das propriedades, as contas elas se enxugam. Beleza? Então, nos encontramos em breve e até mais.